Oi, gente, obrigado por terem se conectado com a gente mais uma vez. Estamos aqui em outubro para falar sobre os resultados do mês de setembro. Comigo, a Vanessa da Rio Bravo, o Luca Mercadante, economista, e o gestor André Blanco. A gente vai falar um pouco mais sobre o que aconteceu em setembro, quais foram as modificações na carteira, o que a gente pode esperar desse resultado todo que aconteceu, a eleição e assim por diante. Mas, para não ficar muito tempo na introdução, vamos, antes de ir, inclusive, para o próximo slide, que é para falar de economia, espero que você já siga a gente no canal de YouTube. Se você não segue, aperta o botãozinho aqui, vale muito a pena. Vanessa, vamos falar logo de cara com o Luca sobre economia. Luca. Isso aí. Então, só para lembrar aqui para vocês, eu sempre trago um cenário geral, uma contextualização do ambiente que aconteceram as performances que eles vão falar depois para vocês, vão contar aí com todos os detalhes. Então, para começar, eu sempre começo falando de mundo. Acho que é mais fácil a gente olhar para fora e depois olhar para dentro, que a gente consegue fazer os contrastes necessários entre o que está acontecendo lá fora e também as semelhanças. Então, começo falando, acho que, do principal tema, o tema que tem dado tom de mercado, tem dado enfim, mais repercussão nesses últimos meses, aliás, desde o começo do ano, que é a política monetária dos Estados Unidos. A gente tem uma inflação forte, inflação persistente nos Estados Unidos, inflação de serviços lá, que é uma inflação que demora para arrefecer, está muito alta. Então, o Fed e essa política de subir juros é o principal ponto. Em setembro, eles mais uma vez trouxeram o tom que eles já vêm usando desde o começo do ano, de que o foco é controlar a inflação, então eles vão focar nisso, mesmo que eles tenham que desacelerar a atividade, mesmo que os juros levem os Estados Unidos a um crescimento menor. E o que eles estão projetando, e aí eu coloquei as projeções que eles também divulgaram, é de que isso é um processo que não é curto, então vai durar por bastante tempo. Nas projeções, eles mostram as taxas de juros em um patamar elevado pelos próximos 2 ou 3 anos, assim como a atividade crescendo menos do que se esperava também nesse período de tempo. Então, o que a política monetária está dando para a gente é um ambiente de menos crescimento e inflação mais alta. E acho que esse foi o tom. E olhando para crescimento, que acho que é talvez a segunda maior preocupação que a gente segue vendo o processo de desaceleração, especialmente na Europa. A Europa tem os riscos todos ligados à guerra, né, e ao fornecimento de energia, e esse sentido que vem tomando desde o começo do ano, de aceleração, de riscos de oferta, com uma inflação muito alta, seguem aparecendo também, tanto nos mercados quanto nos indicadores de atividade por lá. A gente teve algumas surpresas ao longo do mês de setembro. Outra questão que apareceu na Europa, além do gasoduto, que se paralisou nesse mês e tem concretiza os maiores riscos ligados à guerra, a gente teve uma outra incerteza que surgiu na Inglaterra, quando a gente tem uma política fiscal que passa a ficar descasada da política monetária, daí no sentido contrário. Então, a política monetária tem tentado controlar a inflação, sobe os juros, quer desacelerar a atividade para conseguir voltar a ter um crescimento sustentável, e, enquanto isso, a gente vê uma política fiscal de cortes de impostos, que tem um aspecto expansionista, então que vai aumentar a inflação e também aumentar a atividade e também aumentar a inflação, né, nessa ordem. E isso faz com que isso gere uma série de incertezas na economia inglesa, especialmente porque pode fazer com que o Banco Central inglês tenha que ser ainda mais agressivo para conter a inflação e, a longo prazo, gerar uma desaceleração mais severa da economia. Então, acho que isso também ajudou a pesar os mercados. Vocês vão ver, esse mês não foi um mês muito positivo para mercados no exterior, a gente teve performances negativas, que também foram exacerbadas por um movimento que já vem acontecendo também há bastante tempo, mas de aversão ao risco. Então, a guerra entre Rússia e Ucrânia teve uma escalada nesse último mês, a gente viu a Ucrânia conseguindo conquistar alguns espaços importantes, a Rússia respondendo a isso, e isso, enfim, é difícil a gente saber quais são os impactos finais da guerra. Então, isso gera movimento de aversão ao risco, acaba penalizando bolsas ao redor do mundo. Então, essa é uma
questão que segue no radar, e também a China, que a gente tem duas questões principais acontecendo. A primeira é a crise de menor crescimento que a gente já tem visto, então, principalmente política de zero Covid, mas a gente também tem uma questão ali um pouco mais específica do mercado imobiliário chinês, que segue também gerando uma série de incertezas, inclusive para o futuro, crescimento mais de médio e longo prazo da China, e também a continuidade da política de zero Covid e da política chinesa como um todo, que deve acontecer nesse congresso do Partido Comunista no domingo, dia 16 de outubro. Então, acho que esses são os principais pontos que a gente teve nesse cenário internacional. E aí, quando a gente olha para o cenário doméstico, acho que a gente teve um cenário um pouco descasado até daquilo que a gente viu lá fora. Acho que o grande tema do mês de setembro, pela proximidade, foram as eleições. A gente viu ali no primeiro final de semana de outubro o resultado do primeiro turno já, mas acho que ao longo do mês, e aí quando a gente vai olhar para a performance, o que a gente viu foi pouca volatilidade sendo trazida para os ativos, especialmente porque a gente teve as pesquisas apontando estabilidade ao longo do mês inteiro. Então, a gente tinha ali um cenário polarizado, mas sem grandes novidades. Acho que o primeiro turno, a gente vai olhar, vai ver isso, mais as performances de outubro, né, a performance dos ativos em outubro, mas o primeiro turno acaba trazendo boas notícias. Ele traz boas notícias tanto por um cenário um pouco mais apertado entre o primeiro e o segundo lugar na eleição presidencial, mas também pela composição do Congresso, que para qualquer um dos lados acaba tendo, enfim, um efeito positivo para um Congresso que vai ter oposições fortes. Então, acho que esse é o principal ponto que a gente viu nesse primeiro turno das eleições. Bom, falando de economia, agora mesmo dos indicadores que a gente teve ao longo do mês, a gente continua vendo uma atividade aqui no Brasil forte, mercado de trabalho também, bons dados, vai confirmando aquela ideia que a gente tem de que a desaceleração da economia vinda da política monetária restritiva que a gente viu até aqui vai ser mais lenta, ela vai ser gradual, a gente ainda vai ter um crescimento razoável nesse segundo semestre, fazendo com que o desempenho do ano seja positivo. Aqui a gente projeta um crescimento de 2,7% para 2022. A gente também tem sinais de inflação positivos no curto prazo, especialmente pelos efeitos ainda dos cortes de impostos. Então, que inflação também melhorando nesse curto prazo. Olhando um pouco para frente, a gente ainda segue preocupado com alguns pontos específicos, especialmente quando a gente fala de serviços, que é uma inflação um pouco mais persistente, é mais difícil de ser controlada pelo Banco Central e segue pressionado. Mas mesmo assim, mesmo com essas preocupações, e que também são compartilhadas pelo Banco Central, isso aparece no discurso deles, eles julgaram que esse aperto agressivo que foi feito até aqui já é o suficiente para atingir os objetivos no médio prazo, no horizonte relevante. E fazem isso com um discurso ainda duro. Então, eles param o ciclo de aperto monetário, mas fazem duas ressalvas, que são ressalvas bastante importantes. A primeira é que a gente vai ter juros altos por mais tempo. Então, eles falam que os juros vão ser mantidos nesse patamar por um período longo. Aqui, a gente coloca que esse período longo vai ser até meados do ano que vem. E, por outro lado, eles também falam que se a dinâmica de inflação não ocorrer como esperado, eles também não vão hesitar em subir os juros. Então, encerram o aperto monetário, mantendo um tom um pouco mais duro com a inflação. Acho que esses são os principais temas aqui de economia, tanto no Brasil quanto no exterior. Acho que tem um movimento lá fora de bastante risco, é um cenário adverso. Aqui no Brasil, por outro lado, acho que a gente tem um cenário um pouco mais confortável, especialmente nesse curto prazo. A gente olha para os resultados das eleições, política fiscal num prazo um pouco mais longo, fiscal ainda segue muito positivo aqui. Quando a gente começa a olhar para prazos mais longos, acho que aqui começa um pouco mais de incerteza, mas os resultados de eleição até aqui foram bem recebidos. A gente viu já começa a ver isso nos ativos na performance de outubro, mas em setembro, como eu falei, não teve muito impacto, a estabilidade acabou ajudando. Ô, Luca, quando vocês falam de fim do aperto monetário, ou seja, a taxa de juros do Banco Central começar a diminuir no início do ano que vem, é janeiro, ou seja, de certa forma alinhado com ou a posse do novo presidente ou o encaminhamento de um novo mandato para o atual presidente, ou é mais para o segundo trimestre do ano que vem? Se eu falei início do ano que vem, acho que eu fiz uma confusão, porque, na verdade, é no final do segundo trimestre do ano que vem, então no final do primeiro semestre. Os juros vão ficar nesse patamar aí de 3,75, nas nossas projeções, pelo menos, por um tempo longo. Ficam até o final do ano
e vão cair só lá em junho de 2023. Então, se eu falei, peço desculpas, fiz essa confusão, mas a gente tem um período longo de juros altos, Pedro. Entendi. Então, são mais 8, 9 meses de economia com o juro alto, mesmo com... Porque, na verdade, essa inflação que a gente vê caindo, a gente vê ela caindo, ela tem por trás um componente qualitativo que diz que ela está caindo em preços regulados pelo governo, muito mais Isso, rapidamente. Então, exatamente. a qualidade da inflação que está caindo não é tão boa quanto a gente vê o número final, certo? Exatamente. Quando a gente olha o número final, a gente vê uma queda, mas quando a gente olha para dentro do índice, a gente vê que essa queda foi puxada por combustíveis que tiveram preços, entre aspas, né? Porque ali também tem um componente de preços internacionais, de preço de commodities, mas a gente teve preços, boa parte, sendo impactados por cortes de impostos. A gente vê comunicação, que é a mesma coisa. Ao longo dos últimos meses, a gente também viu habitação. A gente tem alguma melhora que começa a aparecer, mas ela ainda é bastante gradual. A gente olha para serviços com uma alta de 0,6% ao mês, serviços subjacentes. Então, a inflação, que é aquela que é mais difícil de ser controlada, né, o que em inglês, aqui a gente chama de núcleos, mas lá eles falam de core inflation, é essa inflação que ainda permanece alta, permanece ruim, e que dá um pouco de incerteza, acho que, nesse cenário. Porque essa inflação, que é um pouco mais volátil, ela está caindo agora, mas quando os efeitos de impostos acabarem, ela pode voltar a subir. O que a gente quer é que a gente tenha enfim, um desaquecimento, né, da economia, um processo de desinflação bem consolidado, que fica mais claro quando esses itens começam a cair de forma um pouco mais clara. Então, acho que serviços ainda, especialmente, é um grupo que preocupa ainda para os dados de inflação. Então, essa melhora está muito focada nesse curto prazo mesmo. E sempre cabe lembrar quem está assistindo a gente que o Banco Central tem mandato, se não me falha a memória, por mais de 2 anos já garantido. Então, a turma que vai estar sentada no ano que vem lá é a mesma que está sentado hoje, certo? Exatamente. Com a independência, agora são mandatos descasados com o presidente, né? Então, Campos Neto tem mais 2 anos de presidência do Banco Central. E depois, acho que é interessante lembrar que a eleição é feita também pela diretoria, né? Então, e por membros do Banco Central. Então, não tem nenhuma indicação de presidente. O Banco Central agora é independente para seguir os seus objetivos. Tá ótimo. Obrigado, Lucas. Vanessa, vamos falar dos resultados do Superfundo em setembro. E antes disso, nesse próximo slide, falar um pouco para vocês que grande parte do nosso Superfundos é organizado por classe de ativos. O planejador, que é o seu ponto de contato fundamental e traz possibilidade para você, pode explicar isso para vocês, mas é importante a gente reforçar que cada classe de ativo, renda fixa, multimercado, ações, internacional, por exemplo, tem uma particularidade e uma forma de melhor ser aproveitado dentro da sua carteira. Para ser prático, a renda fixa é a classe de ativos que tem um horizonte de investimento mais curto e, por exemplo, ações é uma classe de ativos que tem um horizonte de investimento muito mais longo. Cada uma dessa classe de ativos dentro da sua carteira tem um espaço muito claro para ela. Não abra mão de estar em nenhuma das classes de ativos e cada uma delas tem, por exemplo, renda fixa, característica de previsibilidade, de segurança, de redução de oscilação. Ações, indo para a terceira classe de ativo, ela já traz retornos muito melhores, altas oscilações, tem mais imprevisibilidade. A diferença entre uma e outra no tempo é que renda fixa é focada no curto prazo, ações é focado no longo prazo. Para a gente mostrar exemplos concretos sobre como compor uma carteira em cima de classes de ativos. Vamos falar dos resultados do mês, vamos dar uma olhada um pouco para trás sobre isso. E aí, André, quer falar para a gente como é que foi a gestão? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, falando que, começando da esquerda para a direita, ali no renda fixa, o fundo teve uma performance positiva, bem em linha com o CDI, como a gente pode ver ali na quarta coluna. Ambos tiveram uma performance ali de perto de 1,07%. Embora ali, quando a gente olha, ele está 99% do CDI, é por questões decimais, coisas muito pequenininhas, ou seja, o fundo em linha com o benchmark. Sempre, como o Pedro falou ali, a gente
trabalhando para garantir essa performance sem perder aqueles pilares principais que são as características do superfundo, de liquidez, previsibilidade e tudo mais. Segundo, aqui a gente tem o multimercado é um pouco atrás do CDI do benchmark. O fundo ele traz uma performance ainda muito boa no ano, embora no mês essa performance, embora positiva, é abaixo do CDI, em 65%. Boa parte das altas que a gente acompanha aqui junto com os gestores de fundos alocados pelo superfundo continuam vindo de apostas na alta de taxas de juros mundiais, né? Então, ao redor do mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, também países emergentes como o Brasil, agora, na verdade, encerrando essa aposta quando a gente fala com os maiores gestores, também junto ali com o que o Luca apontou, que a gente realmente já viu ali o teto da alta de juros para cá. Outra coisa, outro ponto que a gente vem visto muito, um movimento muito forte, que é em relação à força do dólar, em relação a uma cesta de moedas bem abrangente. Então, comparado com Libra, Euro e moedas até de países emergentes, o dólar vem ganhando muita força, como também a gente pode ver ali na última coluna, que representa a variação do dólar para o mês de setembro. Indo para o Previdência Balanceado, terceira coluna aqui no gráfico, o fundo também ficou ali pouco atrás da CDI, embora com uma performance positiva de 0,77%. Parte aqui da performance teve uma contribuição negativa vindo da parcela do fundo que investe em ações internacionais. A gente teve esse mês de setembro um mês bem negativo para as bolsas do mundo afora. Então, o S&P, o índice de bolsas americanas caindo perto de 9,5%. O ACO, que a gente também acompanha, também caindo aí próximo disso. Ali a gente também pode ver na penúltima coluna o ACO caindo 6,11%. Esse ACO que a gente fala aqui é o ACO de referência para o fundo internacional. Então, ele também já conta com a variação do câmbio. Indo para o fundo de ações, o renda variável, um fundo com uma leve performance negativa em relação ao Ibovespa. O Ibovespa subindo 0,47, o fundo uma performance negativa em 0,76. Boa parte dessa performance a gente pode explicar pelo movimento muito forte que a gente viu no setor de materiais básicos. Setor de materiais básicos que tem de ações maiores representantes a Vale, então empresas ligadas a minério de ferro, commodities, representam esse setor e teve uma forte alta. Vale, se eu não me engano, em setembro, subindo perto de 12,5%. Então, uma alta muito forte. A Vale que hoje deve representar perto dos seus 10, 12% do Ibovespa. Então, puxando o Ibovespa para cima. Enquanto isso, boa parte de outros setores ficando bem abaixo. E foi o caso aqui, né, quando a gente olha para a nossa carteira do fundo de ações, do superfundo de ações, boa parte, a maior parte está concentrada no setor de utilidades públicas. Então, empresas ligadas ali à transmissão, geração de energia, saneamento básico. A gente teve também uma performance média negativa para o setor, que também contribuiu para essa performance negativa de 0,76. Por último, a gente tem o internacional, uma performance, embora negativa, porém superior ao índice, né, ao ACWI, que é o índice de ações globais. Então, o fundo teve uma performance de 5,73 contra 6,11 do benchmark, mostrando aqui um pouco da resiliência que ele pode ter frente a essas quedas, né? O fundo, acho que a gente pode até passar, na verdade, ver, acho que numa janela mais longa. É, Voltando aqui também por renda fixa. Renda fixa, quando a gente traz aqui desde o início, uma performance positiva, embora levemente abaixo do CDI, de quase ali 25% de performance. O multimercado aqui liderando fortemente, 107% do CDI. Lembrando que esse aqui é o fundo, né, o multimercado, o fundo que justamente vai trazer esse efeito de diversificação extra, né? Porque o renda fixa, a gente já sabe como ele funciona, ele vai ter uma performance ali sempre próxima ao CDI, muito ligado ao CDI, ou seja, é pouco risco que se corre aqui, que é justamente para poder ter essa previsibilidade de liquidez.
O ações, ele tem sempre também uma relação bem direta com o mercado, então a gente não tem muito a fugir do que está acontecendo no mercado, e o multimercado, ele foge muito disso, ele não tem uma direção muito clara, né? Ele tem um mandato muito amplo, então é investido em ativos de juros, de moedas, de commodities, podendo investir em bolsa também, em diversas direções. Então, ele é o fundo que vai trazer realmente uma diversificação extra para a carteira, equilibrando ali as posições entre renda fixa, ações, buscando retorno em onde esses outros dois fundos não exploram. O balanceado, que é esse mix, né, vai ser um mix de diversas classes, então dentro dele tem renda fixa, multimercado, ações e também internacional. Vem um pouco atrás do CDI, quando a gente olha na janela mais longa. Boa parte dessa performance abaixo do CDI, ela é explicada pela relação, pela parcela do fundo investida tanto em renda variável local, então Bolsa Brasil e Bolsa Internacional, como a gente pode ver, tendo uma performance bem negativa. O ações um pouco atrás do Bovespa, esse ano principalmente abriu bastante, um ano onde tem sido bem complicado, o Bovespa subindo bastante, puxado por Petrobras, puxado por Vale, poucos nomes subindo muito, e o internacional atrás também do Acre, que é o índice de referência, por pouco, ali 20 contra 15%, fechando ali contra o início, o grande campeão, sendo o dólar subindo ali seus quase 70%. André, a eleição de primeiro turno, agora 10 dias atrás, eleição de segundo turno presidencial daqui a outros 20. O que mudou a gestão em setembro à luz de um cenário de primeiro turno de eleição e o que pode mudar ao longo das próximas semanas ou poucos meses à luz do segundo turno? A gestão mesmo. Pedro, eu diria que nesse patamar agora que a gente está, e a gente até tem acompanhado muito isso desde o começo do ano. Tudo bem que esse ano foi um ano bem conturbado, a gente teve notícias de guerra, alta de inflação mundial, e a gente cada vez vê menos que essa eleição foi menos impactante, né? Em termos de mercado. O mercado não estava tão preocupado com o resultado dessa eleição. A gente teve o primeiro turno já decidido, então entrando agora para o segundo turno. A gente realmente, quando a gente fala tanto de renda fixa, multimercado e ações, a gente, principalmente ações, que costuma ser, acho que um dos que é mais impactado historicamente por eleições, mas em termos de gestão não muda muito. A gente continua procurando boas empresas, né, o processo, né, os nossos gestores, né, os investidos, a gente continua procurando sempre processos sólidos. E um processo sólido, um processo bem construído, ele é aquele que está sempre olhando no longo prazo, né? Não coisas curtas, né, como notícias das eleições. Então, um bom processo sólido é aquilo que a gente procura nos fundos que a gente investe, tanto processo de gestão, quanto processo de risco, processos operacionais também, e isso não muda, né? Então, a gente continua bem apegado em processo, né? E até tem uma grande relação entre processos e retornos, né? Que é aquela grande história. Se você tem um processo ruim e bons retornos, é sorte. Se você tem um processo ruim e retorno ruim, era o que você estava esperando, né? Agora, um bom processo não é garantia também, né, de sempre de um bom retorno, porque o mercado é imprevisível, mas você pode ter certeza que um bom processo de gestão, de seleção e gestão de risco você tem ali um bom caminho andado para ter bons retornos no futuro. E aí o que a gente procura aqui sempre é isso, né? Bons processos, tanto de gestão na seleção dos ativos que estão sendo operados e gestão de risco para controle dessa carteira como um todo. Faz todo sentido. E para falar um pouco mais sobre gestão, não de investimentos, mas da sua carteira, que é nosso cliente, deixa eu mostrar para vocês essa tela. Essa tela agora seguinte, ela mostra o peso relativo de 3 perfis do nosso Sustainability, ou seja, 3 perfis que vocês podem ser investidores. O perfil conservador, o balançado especialista, existem outros entre eles, mas são os 2 extremos, o conservador especialista e o balanceado do meio. E aí
vocês entendem claramente, né, um conservador tem 66%, 68%, quase 70% da sua carteira em renda fixa, o especialista na extrema-direita 28% e o balanceado praticamente metade da sua carteira em renda fixa, né? Então, o conservador muito mais protegido naquilo que é previsível e de curto prazo e tem muito menos oscilação. Ao mesmo tempo, o conservador tem 8% da sua carteira em ações, enquanto que o especialista tem 32% e o balanceado 16%. Mas todos eles têm um pouquinho de internacional. A gente parte do princípio que ninguém aqui tem bola de cristal, a gente vai mostrar isso para vocês daqui a pouco, numa tabela de como a gente não consegue acertar, ninguém consegue acertar qual é a classe de ativos que vai funcionar melhor ou pior. Então, mesmo o conservador tem 4% em fundo internacional, o especialista 16% em fundos internacionais, expostos a moedas estrangeiras e mercados como ações estrangeiros, e o balanceado 8%. E, para finalizar, o multimercado, que funciona muito como um anteparo de volatilidade, ele tem um pouco mais de volatilidade do que a renda fixa e bem menos volatilidade do que o ações, por exemplo, ele gira em torno de 20% a 28% da carteira total em todos os três perfis. Quando a gente pega esses três perfis no próximo slide e tenta enxergar o que foi a rentabilidade de cada um desses perfis nesse ano tão difícil de 2022, a primeira coisa que a gente vê é que todos eles estão no campo positivo, né? E essa que é a grande vantagem, ou seja, você não está comprado numa classe de ativo, nenhum deles está no campo negativo. O conservador se saiu melhor do que o especialista nesse caso específico, mas quando a gente abre o período para ver, por exemplo, o resultado dele no próximo slide, que é o resultado logo desde o início, aí o que você passa a ver os perfis balanceados e especialistas sendo mais competitivos e ainda assim o especialista sofrendo, e a gente vai mostrar para vocês por que o especialista sofre daqui a 2 slides, eu vou falar para vocês, basicamente porque o especialista tem um componente de bolsa muito maior do que os outros dois perfis que a gente está analisando nesse quadro aqui, que a gente analisa todo mês, e a bolsa sofreu muito no ano de 2021, ano passado, e 2020, ano retrasado, os 2 anos da pandemia. A gente vai mostrar isso para vocês daqui a 2 slides. Então, ainda tem um componente nesse perfil especialista de que a Bolsa ainda não acelerou, pode acelerar no futuro, e quando acelerar, a gente vai ver esses perfis que têm esse componente recuperar. Lembrem-se que o perfil de quem investe, o perfil da classe de ativo de ações é para 5 anos. E aqui, desde o início, são 3 anos, se não me falha a memória. Então, a gente ainda está dentro da janela daquilo que a gente espera desse tipo de classe de ativo. Vamos dar uma olhada na Previdência. No fundo de Previdência, a gente está falando aqui um pouco da mesma coisa. No mês, a gente entregou na balanceada, que tem bastante bolsa nisso. Vanessa, você se lembra de quanto de bolsa tem no perfil na Previdência balanceada? A gente falou sobre isso. É de 15%, Pedro. 15%. Então, a gente está acima de 70% de CDI, 72%, 73% de CDI, tanto no mês de setembro quanto nos últimos 12 meses acumulados. E quando a gente vai para o desde o início, a gente atravessa os anos de 2021 e de 2020, e aí essa carteira sofre um pouco por conta da performance de bolsa nos 2 anos, mas ela tem um componente exposto à bolsa que vai voltar, quando a gente olha a bolsa 5 anos, no longo prazo, ter ações é fundamental para que você tenha acesso a rentabilidade que o mercado acionário pode te dar, e a gente pode mostrar isso muito bem no slide seguinte. Esse slide seguinte, que a gente brinca aqui na FIDU, que a gente chama de tabela periódica, parece aquela tabela periódica da aula de química no colégio, mostra como, em 2022, as classes de ativos a classe de ativo que melhor performou foi o CDI. Esse mesmo CDI, no ano passado, está abaixo da média, e no ano passado ele fica abaixo da média até 2017. Ele passa a estar 1 ponto acima da média nos
4 anos seguintes e depois para baixo da média de novo, ou seja, de forma totalmente parecida. O S&P, que é as 500 ações maiores dos Estados Unidos, esse ano foi a pior classe de ativo em performance, com uma queda de 26, e no ano passado 38 de subida, anterior disso 48 de subida. Então, esse ano o nosso fundo internacional sofrendo, ano passado nosso fundo internacional foi muito bem, e todas as nossas carteiras, na verdade, elas equilibram essas várias classes de ativos justamente para que você consiga estar melhor posicionado para gerir seu patrimônio. A melhor pessoa para te explicar isso a fundo é o seu planejador financeiro. Ele tem acesso a um monte de outros dados, a um monte de outras informações. A gente dá muito conhecimento para ele. Ele te conhece muito melhor do que a gente. Ele pode ser essa ponte, conversa com o seu planejador, ele volta para a gente com uma série de dúvidas, a gente instrui ele, e com essa ponte ele passa a ser a melhor fonte de conhecimento para você. Vanessa, você queria complementar alguma coisa? Legal, acho que foi ótimo o seu ponto, Pedro. Na verdade, eu queria só reforçar que esse slide é super interessante, porque ele condensa tudo que a gente discutiu aqui nesse nosso bate-papo, né? Então, não só a primeira parte em que o Luca explica cenário, e que dificilmente nesses 3 últimos meses aqui a gente vai ter uma mudança em relação à renda fixa ser o líder, vamos dizer assim, do nosso gráfico. A gente tem um cenário de taxas de juros elevadas, o Brasil vai permanecer aqui nesse cenário, como o Luca explicou, até meados do ano que vem. Enquanto isso, a gente vê conturbações lá fora, e nesses 3 meses finais de ano, que vocês vão ler até na nossa carta, muito difícil esses riscos se dissiparem. Então, o nosso papel aqui, enquanto comitê, é se preparar, deixar as carteiras bem robustas, deixar as carteiras bem consistentes, né, nesse processo todo que o André explicou, para enfrentar o que a gente conhece e, inclusive, mitigar aquilo que a gente desconhece. E o segundo ponto, você também muito bem colocou, e está aqui nessa figura, que não dá para trabalhar com uma única classe de ativo, né? Não dá para, nesse cenário em 2022, em que renda fixa está super despontado, fazer um rebalanceamento brusco na sua carteira e migrar seu portfólio, né, inteiro para renda fixa, por exemplo, né? Por isso que é tão importante a gente mostrar a composição das carteiras e, mais uma vez, dizer que esses fundos trabalham juntos, justamente para tornar esse portfólio, né, esse perfil de investimento muito mais eficiente. Então, é isso. Vanessa, super obrigado pela explicação. Já estamos com 30 minutos de apresentação. A gente vai para o nosso último slide. Nosso último slide está o nosso slogan, FIDUC, Investimentos de Proximidade. A gente vem todo mês para falar diretamente com você sobre investimentos. Quem trata de proximidade é o seu planejador financeiro, que é a pessoa mais perto de você. A você, Lucas, a você, Vanessa, a você, André, muito obrigado. Vanessa, Lucas e André são parte do nosso comitê de investimentos, eles são os co-gestores dos nossos fundos, e se você ainda não segue a FIDUC nesse canal, aproveita e clica seguir, aperta o botãozinho aqui no YouTube. Mês que vem a gente vai voltar para falar não somente do resultado de outubro, a gente vai ter finalmente os resultados dessa eleição, que a gente vai deixar para trás e continuar fazendo aquilo que a gente sabe fazer, que, como colocou o André, é ter um super processo de forma a ter a melhor gestão possível para você. Obrigado pela sua lealdade, um bom voto no final do mês de outubro. Até a próxima. Até logo. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.